Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom galera, nossa aula de hoje é sobre o capítulo 19. Fala sobre atmosfera e as características do clima. Falamos de tempo semana passada, agora vamos falar de clima. Existe diferença entre tempo e clima? Sim. Anteriormente foram estudadas mudanças atmosféricas relacionadas ao tempo meteorológico, tá? O que pode ser definido, tá. Mas e o clima? O que é? Existe? Sim. Tem uma diferença entre os dois? Vamos lá. Pode definir como clima uma coleção de tempos meteorológicos ao longo de vários anos. Ou seja, o clima possui, o clima é constituído por uma sucessão de tempos que variam dentro de um padrão, num período de geralmente 30 anos, tá? Bom, a seguir alguns exemplos práticos para que fique clara a diferença entre clima e o tempo aqui. Bom, olha só. Acho que eu falei isso na aula passada. Quando você tem... hoje choveu. De dia fez sol, de tarde choveu, à noite está calor. Isso se mantém vários dias, mas uma certa semana só choveu e fez frio. O que está mais comum? Chuva e frio ou chuva e calor? Chuva e calor. Por quê? Durante o mês inteiro deu chuva e calor durante 20 dias. 5 dias não foi isso, parou. Depois mais... Amigo, você tem aí uma sucessão de tempos, ou seja, um tipo de tempo que ocorre mais do que os outros. Nevou num dia, no outro dia não choveu, mas na grande maioria dos dias você teve sol e chuva. Ou seja, a temperatura ali, o clima quente e úmido de calor e umidade da chuva é característico da sua região. No caso eu estou falando da Amazônia, tá? Não neva, igual eu falei aqui, nevou, mas o clima da Amazônia é assim. Todo dia faz muito calor e chove, o que não vai impedir de fazer frio. Pode fazer, vai ser raro, mas vai acontecer. Então a raridade é o tempo, o comum é o clima. Nós passamos a semana passada de bastante frio, né? Normal, acontece. Estamos no inverno, inclusive, era para ter até mais vezes frio, mas aqui a gente sabe que é pouco. Por que é pouco? Porque o nosso clima não permite que isso aconteça. Raramente uma massa polar atlântica avança, como avançou a última, e faz frio aqui. E aí você tem uma característica de tempo. O tempo ficou frio, mas a nossa característica normal é você ter sempre calor, tá? Então isso é o nosso clima, tá? O clima tropical, entendeu? O tempo vai mudar. Elementos climáticos. Primeiro elemento climático, temperatura. A temperatura do ar. Um dos elementos mais marcantes do clima é a temperatura do ar. Ao lembrar de regiões de climas diferentes, a primeira distinção que nós fazemos é faz calor e faz frio, né? Os climas são diferentes. A gente vai pensar, um lugar é quente e outro lugar é frio, é normal. O principal fato de indicar as temperaturas é a quantidade de raios solares recebidos pela região. Então o que é a temperatura? O que é o calor? É a quantidade de raios solares que estão sendo ali captados onde você tá? E aí vai vibrar as células, vai fazer aquela coisa, dar calor. Quando você observa essa vibração numa chapa quente, ou então quando você olha no asfalto, você vê o trêmulo, assim, o nada. Aquilo ali mostra como está calor. Por quê? Porque está tendo grande movimentação das células devido a essa quantidade de raios solares, tá bom? Então, isso é o calor. Áreas que recebem maior insolação são mais quentes, como a parte da linha do Equador. Áreas que recebem menor insolação são mais frias, como as regiões polares, por exemplo. E você observa aqui, na parte do Equador, é a parte tropical, quente, e a outra parte polar, a gente já sabe que é frio. Então a temperatura é o primeiro ponto aí. Não adianta fazer sol o dia inteiro na Antártica, por exemplo. Lá faz o sol o dia inteiro na Antártica, durante 3 meses. Faz sol durante o dia inteiro na Antártica. Sabia disso? Então, tá sabendo agora. 3 meses de sol intenso e não derrete aquele gelo. Por quê? Porque aquela insolação é baixa. Aquele raio ali é muito fraco. Entendeu? É totalmente diferente de você ficar... Se você pegar aqui por uma parede, né? Aí você vai ficar durante 3 meses dando soquinho na parede.
não vai fazer nada na parede. Se você ficar dando 3 meses ininterruptos, vai abalar alguma coisa ali, porque tu está fazendo com muito mais força, né? Se você dá um soco na parede também, vamos lá, a parede não vai quebrar, mas se você der uma marretada, vai ser totalmente diferente, né? Você quebra na hora a parede. Então tem a ver aí com a intensidade, tá? Com a força, né? Não é força, mas é a intensidade dos raios solares, tá bom? 2. Umidade do ar e precipitações, chuvas. Precipitações são chuvas, tá? Outra característica muito marcante do clima é a quantidade de precipitações, seja na forma líquida, chuva, ou da forma sólida, neve ou granizo. Chuva no modo mais básico, tá? A neve também é chuva congelada, tá? Então o que é precipitação? É o retorno da água que está na atmosfera para a superfície terrestre. A partir do momento que a água que está na atmosfera retorna, é a precipitação. Ela pode retornar de forma líquida, água, chuva normal, ou de forma sólida, que é a neve. Tá bom? Quando se estuda o ciclo da água, se compreende isso aí, taraná, não vou explicar isso aqui. Ao se concentrar de forma excessiva nas camadas, formam precipitações. Tá, foi o que eu acabei de explicar agora. Quanto maior a umidade do ar, maior a probabilidade de precipitação. Então, por exemplo, na Amazônia, temos a floresta e uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera, liberado pela floresta. Isso faz com que na Amazônia vai chover praticamente todo dia, tá bom? Já quando estamos falando, por exemplo, de uma região como o Centro-Oeste, lá você está observando, só você olhar o jornal, tá? Que estão tendo várias queimadas. Essa região, ela carece de água na atmosfera, a umidade do ar é muito baixa, e aí isso prejudica, por exemplo, no caso da vegetação. Onde eu estava? A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e que ainda não caiu como precipitação. O vapor de água presente no ar atmosférico pode virar nevoeiro, neblina, e assim vai. Bom, é basicamente isso, tá bom? A probabilidade de chuva, de umidade, está muito relacionada à presença de água no local. Então, a umidade do ar caminha em conjunto com a quantidade de água presente no local onde está sendo estudado ali a região no geral, tá? Por exemplo, nós temos o interior do Nordeste, onde é o sertão, com pouca quantidade de água. E aí você tem características semiáridas, baixa também a umidade do ar. Já na parte do litoral, onde tem o mar, onde está o Oceano Atlântico ali, banhando, você tem uma maior umidade, por isso você tem mais chuvas. Então você tem uma característica diferente. De um lado, na zona da mata, você tem bastante chuva, bastante umidade. E na região central você tem baixa umidade e poucas chuvas. Isso modifica o clima. Por isso que o sertão tem um clima semiárido, muito mais quente, enquanto a zona da mata, o litoral nordestino, tem um clima tropical úmido, muito mais fresco, tá bom? O Nordeste não é todo ele sertão e seca, não. Tá? Inclusive, 80% da população nordestina está na zona da mata, que é a melhor parte para se viver no Nordeste. Então, vamos desconstruir essa mentalidade. E por último, mas não menos importante, a pressão atmosférica e os ventos. O que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida sobre a Terra pelo peso do ar, ou seja, o peso do ar ele gera uma pressão na gente. Essa é a pressão atmosférica. No nível do mar, essa pressão é maior, tá? Pois a coluna de ar dessa região ela é maior. Enquanto nos lugares mais altos, a coluna é menor. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, mais leve são as coisas. Isso não quer dizer que é bom. Isso não é nada bom, tá? O peso do ar, ou seja, a pressão atmosférica, também vai influenciar no movimento da atmosfera, nos ventos. Explicando por que não é bom a pressão atmosférica diminuir. O oxigênio, ele está agrupado próximo da superfície, justamente porque a pressão é maior. Então, aqui embaixo, na superfície, no nível do mar, está acumulado o oxigênio, você respira melhor. À medida que você vai subindo, essa pressão também diminui. Então, se você respira e tem várias partículas de oxigênio aqui para você respirar, você respira muito bem. Agora, quando você sobe, essas partículas estão mais espalhadas, então você vem bem menos partículas no seu nariz. Isso faz com que o ar se torne rarefeito, tá? Então,
Geralmente, quando você vai para altitude, você precisa de estar sempre com um balão de oxigênio que você não está acostumado, né? E aí você não consegue respirar direito. A captação é bem menor. Os ventos são movimentos de massas de ar frio para ar quente, tá? O vento se locomove do lugar frio para o lugar quente. Eu vou explicar por quê. Cadê? Que darão características. Tá. Em locais quentes, o ar se torna mais leve, pois suas partículas ficam mais separadas. E nos locais frios, o ar se torna pesado, pois elas se unem. Tive um professor de química que explicou isso falando, brincando com o carnaval, e é muito boa a explicação dele, que eu vou usar isso para minha vida inteira. Por exemplo, no frio e no inverno, as pessoas preferem ficar juntinhas, né? Aí arrumam um namoradinho, uma namoradinha para ficar lá quietinho, quentinho no inverno, né? Já no verão, quando chega na parte lá, por exemplo, do carnaval, todo mundo quer ficar solteiro, não, quero curtir a vida. Por quê? Isso aí é só uma explicação, tá? Mas para poder chegar aqui onde a gente está falando da matéria. Quando esquenta, né, a temperatura, as partículas vão ficando mais soltas. E quando esfria, a tendência é se agrupar. Só você observar, por exemplo, a água. Quando está muito frio, ela congela. A tendência é agrupar e aí ela vira gelo. Então a água vai se agrupar, se agrupa tanto que ela fica sólida. Então, olha que interessante, a própria água vai ficar sólida porque de se agrupar. Já quando você pega esse gelo e coloca ele num lugar quente, essas partículas vão se espalhar. E aí ela vai derreter. Ou seja, está se espalhando e volta para o estado líquido. Olha a diferença aí. E quando está muito quente mesmo, a água ela evapora, ela chega no nível que você não consegue mais enxergar ela. Porque ela já está se separando muito e aí ela vai se separar. E aí depois, quando vai esfriar novamente, é que ela vai se agrupar de novo. Aí se esfriou muito, ela vira neve. Se esfria um pouco, ela vira água e cai como chuva. Tá bom? Como é que a água pode ajudar a gente a poder entender muito bem esse processo de o quente separa e o frio junta. Tá bom? O quente fica mais leve e o frio mais pesado. Como a Terra recebe calor de forma desigual, existem áreas de pressão atmosférica diferentes. Portanto, existem áreas de baixa pressão e de alta pressão. Os ventos são mais pesados na área de alta pressão e são empurrados para a área de leve pressão. Pode parecer meio estranho você ler isso aqui e entender, mas acaba que é bem simples. Eu uso o exemplo da bochecha. Se você coloca o ar, o vento é uma massa de ar deslocando. Eu coloquei o ar aqui. A área de alta pressão desloca para baixa pressão. A pressão é o meu dedo, que vai apertar, tá bom? Olha só. É engraçado, né? Perigoso para vocês, gostam de fazer figurinha, fazem um monte de gracinha. Vocês estão na minha lista negra, hein? Eu vou avisando para vocês logo de início. Vou ajudar ninguém, não vou, tá gravado, não vou ajudar ninguém no final do ano. Vocês que corram atrás do prejuízo de vocês. O que isso acontece aqui? Quando você faz a pressão atmosférica, que é algo que o modelo está fazendo, a pressão, pressionar, eu estou pressionando, estou colocando pressão, vai empurrar o ar que estava desse lado para o lado de cá. É o que acontece na Terra também. A parte onde é a alta pressão, o ar é empurrado para baixa pressão. Então você faz esse movimento aqui. Tá aqui, joga para o outro lado. Então, as áreas de baixa pressão recebem ventos, enquanto as áreas de alta pressão mandam ventos, tá? E aí você pode ficar, nossa, por exemplo, raramente vai ter neve na Antártica. Mas é só gelo, né? É precipitação. Para ter precipitação, você precisa dos ventos, mas então se a área manda vento, dificilmente você tem precipitação, raramente vai ter Tem tempestade, mas é raro, tá bom? Também quando acontece, meu Deus do céu. Então, os ventos vão da área de alta pressão para as zonas de baixa pressão, ou seja, das zonas frias para as zonas quentes. A zona fria empurra o vento para a zona quente. Estes movimentos podem acontecer de maneira horizontal e vertical, em ambas direções ao mesmo tempo, tá bom? Na forma horizontal existe a chamada brisa, correntes e massas de ar. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo básico pequeno para poder finalizar.
Os ventos que sopram no litoral mudam de sentido durante a noite e durante o dia, tá? O que vai acontecer? Para explicar isso aqui. O mar, ele tem uma propriedade muito interessante. A água, ela retém calor devagar e libera calor devagar. A terra não. É como se a terra fosse uma frigideira e o mar fosse uma leiteira com água. Se você acende o fogo e coloca os dois, qual vai esquentar mais rápido? A água da leiteira ou a chapa da frigideira? A chapa da frigideira. Enquanto a água vai estar ali, ó. Cozinhar demora mais do que fritar. Mas, depois que a água ferveu, você desliga o fogo dos dois. E aí você espera um pouquinho, né? Você não vai botar a mão em nenhum dos dois que está fervendo. Quando você passar uns 2, 3, 5 minutinhos, você colocar a mão na frigideira, a frigideira está geladinha. Enquanto se você colocar o dedo na água, a água ainda vai estar quente. Porque a água libera esse calor de forma devagar. Já, no caso agora falando da vida real, da ciência no caso aqui. A terra, ela ganha e perde calor rápido. Tá fazendo sol? Esquenta a areia da praia, por exemplo. O sol se põe, vai embora, a areia fica gelada. O mar não. A tendência é que a água do mar durante a noite seja quente e de dia fria. E você sente isso quando você anda da areia para o mar. Tu tá andando na areia, tá um calor infernal queimando seu pé. Quando você pisa na água, gelou tudo, te dá arrepio. É um choque térmico, porque a água está gelada e a areia está quente. Mas de noite acontece exatamente o contrário. Você está andando na areia geladinha, quando você pisa a água está mais quente. Tá? E isso vai modificar a direção dos ventos. Lembra que o vento corre do frio para o quente? Então durante o dia, o que está frio? O mar. E a terra está quente. Então o vento corre do mar para a terra. É a brisa do mar. É normal você estar na praia e de repente bate um vento e leva o guarda-sol. Isso vai acontecer, porque o vento corre do mar para a terra. É a brisa marítima. Mas durante a noite ocorre exatamente o contrário. Como a terra está mais fria que o mar, o vento corre da terra para o mar. Aí já é chamada de brisa terrestre. Beleza? Então é basicamente isso. Façam o exercício da página 19. Tamo junto, até a próxima aula.